Bom, então vamos lá. Imagina dois titãs aí intelectuais separados por basicamente 15 séculos tranquilos, assim, para trabalhar um assunto que é muito tranquilinho de se pensar, né? Só o destino da humanidade. De um lado você tem Aurélio Agostinho, o bispo de Hipona, um dos maiores pensadores da Igreja Cristã. Sua obra ali perdurou por praticamente um milênio, né? Cuja Cidade de Deus, inclusive, moldou o pensamento ocidental por milênios, até os dias de hoje. Do outro lado, você tem Karl Marx, né, o filósofo revolucionário alemão, cujo manifesto comunista, né, você sabe muito bem porque que a gente chama de manifesto conservadorista, ele incendiou o século XX aí, e continua a reverberar no século XXI, mais do que nunca. Então você tem dois homens, duas visões de mundo radicalmente opostas, um confronto de ideias que transcende o tempo e o espaço, um duelo basicamente ideológico pelo futuro da sociedade. Bom, antes de mais nada, então, bem-vindos ao Manifesto Conservadorista, né? Meu nome é Paulo Lima, como você bem sabe, você já está acompanhando há algum tempo o canal. Tenho algumas graduações, várias aí, além do bacharelado em filosofia, doutorando agora em filosofia também, além do mestrado e doutorado voltado para biotecnologia, e especialista em filosofia, política e economia pela FMA. Então eu espero aqui trazer para você, além da visão empreendedora, todo o contexto conceitual que nos vai exigir bastante e bastante coisa da sua mente. Então, aqui é que a gente vai dividir os homens dos meninos, né? Então, se você vai passar do quinto minuto, do décimo, e chegar de fato até o final, você vai ser presenteado com um conhecimento avassalador e coisas que você não vai encontrar em canais de onde as conexões não são feitas. Aqui é feito, tá bem? Então aqui a proposta é analisar todas as coisas por meio do binóculo do conservadorismo e espero que você tenha uma boa jornada aí. Eu não prometo que esse vídeo vai ser curto e espero que a cada ponto, a cada trajeto, você esteja curtindo, tá? Se você gostar mesmo do conteúdo, não para do conteúdo, deixa ele rolar. O algoritmo precisa entender que você é uma mente de alguém inteligente que quer, diferentemente de muitos, né, ter um compromisso não somente contigo, mas com o coleguinha. Como que você faz isso? Deixando rolar, dando like, fazendo comentário. Por quê? Porque é assim que a IA entende do YouTube, que pessoas como você precisam ser alcançadas. Então é assim que ela vai alcançar outras pessoas, tá bem? Bom, então qual que é a nossa proposta nesse momento? De investigar, de explorar como que as visões agostiniana e marxista, ou marxiana no caso, porque é do próprio Marx, né? Não dos seus remonstrantes ali, né? Dos seus adeptos, sobre a natureza humana, a história, a justiça, a sociedade ideal, que representa não apenas curiosidade acadêmica, mas alternativa viva e urgente para o nosso futuro coletivo. Então não se trata de um exercício de nostalgia intelectual, tá? As questões que esses gigantes do pensamento enfrentaram, bem ou mal, você gostando ou não, Marx foi, né? Basicamente o problema do mal, a busca da justiça, o significado da história, a natureza da sociedade ideal, são as mesmas que a gente enfrenta hoje. Então, apenas com roupagens diametralmente diferentes, mas com a estrutura, os pilares. Por isso a filosofia nunca foi tão importante quanto nos dias de hoje, porque tudo aquilo que aqueles pensadores já falaram, já refletiram, já escreveram, já gastaram décadas pensando sobre um tipo de uma única palavra, de um único conceito, de uma única ação, reverbera nos dias de hoje. Então, ao invés de você ficar aí patinando, pensando por conta própria, que não é um problema, é ótimo, só que você precisa partir de um pressuposto. Nós partimos de conceitos e preconceitos, como diria Gadamer. Então parta de pessoas gigantes, né? Isaac Newton já falava, só enxerguei mais longe porque eu me debrucei sobre os ombros de gigantes. Então é assim que funciona a ciência se avança dessa forma, é assim que as coisas são, né? Então pega um bonde, né? Na verdade uma dinamite aí de é o velho
metrô lá do Félix, né? Cola com esses caras, entenda que eles já falaram com muita profundidade desses temas e parta desse ponto do checkpoint para frente, tá? Então as respostas que eles ofereceram continuam a mudar a sociedade de hoje, muitas vezes inconscientemente, as nossas próprias concepções, né? Do que é bem e mal, do que é justo e injusto, do que é possível e impossível. Então vamos lá, se prepara aí para uma viagem intelectual que vai desafiar as suas pressuposições, vai aprofundar a sua compreensão e, quem sabe, transformar um pouco a sua visão do presente e do futuro, tá bem? Então, para a gente compreender esse abismo que separa o Agostinho do Marx, a gente precisa primeiro entender, devolver a questão do fundamental, que constrói, que se trata da gênese disso tudo. As concepções deles são radicalmente diferentes da natureza humana, e por isso a gente tem que entender que, de um lado, Agostinho, para ele, o ser humano, ele é uma criatura feita em imago Dei, certo? A imagem e semelhança de Deus, dotada de razão, de livre-arbítrio e uma alma imortal. Bom, essa visão, herdada da tradição judaico-cristã e refinada por meio do diálogo com o platonismo, vai ver, assim como Aristóteles era, Tomás de Aquino era aristotélico, Avicena Averroes, Platão era aquele que dava, né, todos os instrumentos aí para Agostinho. E depois Anselmo de Cantuária vai pegar esse bastão e vai dar continuidade. Então ele vê o homem como um ser fundamentalmente espiritual, né, sobre a visão platônica aí, até plotiniana, cuja a verdadeira realização vai transcender o mundo material. Ao mesmo tempo, ele não vai ser um idealista ingênuo. Na sua obra Confissões a gente vai ver isso, ele vai explorar com honestidade brutal as profundezas da alma humana, vai incluir suas próprias falhas e contradições ali, né, da questão daquele quando pulou lá para roubar a pera e tarará. E a sua doutrina do pecado original, que frequentemente vai ser mal compreendida como uma condenação puritana da carne. E que é, na verdade, uma das análises mais sofisticadas da condição humana já formulada por qualquer mente aí reflexiva da história da filosofia. Então, para Agostinho, o pecado original ele não é primariamente um ato sexual, mas é um ato de orgulho, de rebelião. Então, a tentativa do homem de se colocar no lugar de Deus, de ser a fonte da sua própria verdade e moralidade, essa rebelião ela resultou numa fratura na natureza humana. Então, a vontade dividida contra si mesma, a razão obscurecida, os apetites desordenados, né? A questão da retidão da vontade, que depois Anselmo vai, nossa, vai melhorar não, vai trazer sob uma outra ótica. Não morra sem ler Diálogos Filosóficos do Anselmo de Cantuária, é espetacular. Então ele vai dizer lá que, olha, eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, que é a base paulina, né? Uma passagem que ressoou de uma maneira muito profunda na experiência pessoal de Agostinho. Então é uma visão da natureza humana como simultaneamente nobre e caída, que é capaz das maiores virtudes e dos piores vícios, né? Fundamenta toda a filosofia social e política de Agostinho. Então ele vai explicar por que ele vê a necessidade tanto da graça divina quanto das instituições humanas. Para quê? Para conter o mal e prover o bem. Bom, Agostinho. Marx, por outro lado, ele vai rejeitar categoricamente qualquer concepção transcendente ou espiritual do ser humano. Então, para ele, o homem é ser puramente material, um produto das suas circunstâncias históricas e, acima de tudo, de todas as suas relações econômicas. É o motor da história, é a luta de classe, aquela coisa toda que você já sabe, de alienação, de fetiche da mercadoria, blá blá blá, né? Então, não é a consciência dos homens que vai determinar o seu ser, como Marx dizia, mas ao contrário, é o ser social que determina a sua consciência. É meio o existencialismo ali do Sartre. Porque é materialista, uma visão que não necessariamente. Marx, ele nega a capacidade humana para a grandeza. Pelo contrário, ele vê o homem como um ser potencial, quase ilimitado, capaz ali de transformar a natureza por meio do trabalho, de criar uma sociedade de abundância, de liberdade. Mas esse potencial ele só pode ser realizado por meio do quê? Da transformação radical das condições materiais da existência. Então, para o Marx, o problema fundamental não é o pecado ou a rebelião contra Deus, mas é o quê?
a alienação, que é a separação do homem da sua própria natureza, do seu trabalho, dos seus semelhantes, da sua potência como espécie, né? E essa alienação é um termo muito próprio. Toma cuidado com os termos aqui em filosofia. Você tem que tomar muito cuidado com o que você vai aplicar, o que ele entendia por alienação. Para ele não é o resultado de uma queda espiritual, tá? Mas é de contradição inerente ao próprio sistema, que é o sistema capitalista, né? Transforma aí o trabalho da atividade criativa em mercadoria e o trabalhador sujeito em objeto, tá? Então, qual que é a solução? Não está na graça divina, obviamente, na transformação interior, né? Mas na revolução social, que vai abolir a propriedade privada dos meios de produção, estabelecer uma nova sociedade, uma sociedade sem classe. Somente, então, passado por esse estágio que o homem vai poder superar a sua alienação e realizar plenamente o seu potencial humano, tá? Então é assim que funciona. Se existe chamado para um esquerdista marxiano, ele tem que primeiro passar pelo estágio, por esse passo. Depois, ser, né, usado por Deus pelo chamado pelo qual ele foi colocado nessa terra. Se é que um cristão pode ser marxista. Mas vamos lá. Então, bom, aqui nesse canal a gente pode falar livremente, né? Não pode. Não faz sentido, tá? Então, se você é marxista cristão, já sabe que você está no vespeiro, tá bem? Você não vai encontrar vídeos aqui defendendo o cristianismo de esquerda, né? Feministas, mulheres cristãs, né? Não vai ter, não vai ter. Bom, são visões, então, contrastantes da natureza humana, não são meras abstrações filosóficas, então tem consequências profundas para como a gente concebe a sociedade, a política, a moral, o próprio significado da vida humana. Então, se Agostinho está certo, nenhuma transformação das estruturas sociais, ela pode, de fato, eliminar completamente o mal do coração humano. Agora, se por outro lado, Marx está certo, a transformação dessas estruturas é precisamente o que vai libertar o homem da sua alienação e vai permitir o florescimento da sua verdadeira natureza. Então, as visões contrastantes aí de Agostinho e Marx sobre a natureza humana vai se refletir diretamente nas suas concepções de história e progresso. Então, lá na Cidade de Deus, Agostinho ele vai desenvolver uma das primeiras filosofias da história do pensamento ocidental e vai escrever que depois do saque de Roma pelos visigodos, ali em 410 depois de Cristo, um evento que abalou o mundo antigo, como o 11 de setembro abalou o nosso, ele vai trazer, ele vai buscar compreender o significado da história humana à luz da revelação cristã. Então, para ele, a história ela não é um ciclo eterno de ascensão e queda, como se pensava muitos dos filósofos antigos. Nenhuma marcha inexorável de progresso, né, como vai acreditar os iluministas modernos, mas sim seria o palco do drama da salvação. Então, o conflito contínuo entre cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus é o quê? É aquela que é composta por aqueles que amam a Deus de todas as coisas e buscam a verdade e o bem eterno acima de tudo. A cidade dos homens é composta, por outro lado, daqueles que amam a si mesmo acima de tudo e buscam os bens temporais imutáveis. Então, são duas cidades que não são entidades geográficas ou políticas, mas comunidades espirituais que vão coexistir e se entrelaçar ao longo da história. Então, crucialmente para Agostinho, a história não tem um sentido e uma direção, né? Mas o seu verdadeiro significado vai transcender o tempo e o espaço. Então, o progresso ele não é medido pelo avanço tecnológico ou pela prosperidade material, mas pela aproximação à verdade e aos bens eternos. Então, a consumação final da história não vai se dar dentro da história, mas além dela, no juízo final, na eternidade. Então, é uma visão que tem implicações profundas para como Agostinho vê as instituições políticas e sociais. Então, elas são necessárias e podem ser boas, né? Mas são sempre provisórias e imperfeitas, que é uma das bases do conservadorismo. Vai assistir o vídeo sobre os pilares do conservadorismo. Tem 40 minutos ali. Inclusive, eu preciso regravar ou limpar o áudio, porque ele ficou com um áudio não tão muito legal, por isso que não deu tantas views na época. E eu preciso melhorar isso, mas isso é outro assunto. E já que a gente quebrou o ritmo,
se você não comentou ou apertou o dedozinho do like ali, né, por favor, faça. É assim que a gente vai chegar em algum lugar com esse negócio, tá bem? É só assim. É só com o seu engajamento, é só com a sua expectativa de que a gente vai melhorar e trazer cada vez mais bons conteúdos. E lógico, se você puder deixar sugestões, principalmente isso, eu quero saber disso, desse ponto. Pode falar daquele. Vamos, tá certo? A gente vai ser guiado pelos comentários também, em especial. Bom, lógico, dentro da, da estrutura do canal. Não vamos falar de gastronomia aqui ou de outras coisinhas de efeitos de como a natação faz bem pro cérebro. Bom, continuando. Nenhuma, então, utopia política para eliminar o mal ou realizar plenamente a justiça nesse mundo vai acontecer. Então, a paz verdadeira, né? Aquela coisa que ele chamava de tranquilis ordiniris, né? Ordinis, que é a tranquilidade da ordem, ela só pode ser um reflexo imperfeito da paz celestial. Agora, o Marx, em contraste, ele vai desenvolver uma concepção radicalmente imanente e materialista da história. Para ele, a história é fundamentalmente a história da luta de classe. A história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classe, ponto. É a abertura do Manifesto Comunista. E essa luta, como eu disse, ela não é um acidente ou uma aberração, ela é um motor, mesmo em desenvolvimento histórico. Então, cada modo de produção, escravista, feudal, capitalista, ela vai conter contradições internas que eventualmente vai levar ao colapso ou à emergência de um novo modo de produção. Então, o capitalismo nada mais é, com a sua própria contradição para o Marx, né? A contradição fundamental, aquilo que está entre a produção cada vez mais socializada e a aprovação privada. Então não é uma exceção. Então para o Marx, a história tem uma direção clara. Ela se move por meio de estágios necessários em direção à revolução proletária e ao estabelecimento do comunismo, onde não vai existir mais Estado. Eu já vi professor de história, e isso me incomodou profundamente, dizer que não, ele visa, né, o Estado forte no comunismo. Mentira, ele não quer Estado no comunismo, mas para isso acontecer, precisa passar por um modelo onde o Estado é muito forte, muito inflado, muito inchado, parecido com o Brasil, gigante, que é o socialismo. Quando chegar no comunismo, aí sim, é uma sociedade sem classes, onde os meios de produção são propriedades comuns a cada um, e cada um vai contribuir segundo as suas capacidades e vai receber segundo as suas necessidades. Então, essa visão da história como um processo dialético que vai culminar na utopia comunista, é, ironicamente, uma secularização da escatologia judaico-cristã. Então, você vai ver o Karl Wolff, né, que ele vai dizer que o marxismo é uma teologia da história sem Deus, é uma promessa de redenção imanente, de um paraíso terrestre que vai substituir qual? O paraíso celestial. Então, a diferença crucial é que para Marx, essa redenção vai se dar dentro da história, por meio da ação revolucionária do proletariado. Não há necessidade de escapar ou de até esperar, né, no caso, um juízo final, uma intervenção divina, porque não tem. O homem, por meio da sua própria ação consciente, para Marx, ele tem que realizar a sua própria salvação. Então, são visões contrastantes da história. Então, como que você consegue ser marxista, esquerdista e cristão, cara? É, né? É muito insano. Mas tudo bem. Você já entendeu que são visões diametralmente opostas que têm implicações profundas para a gente conceber o progresso, a política, a própria possibilidade de transformação social. Então, de novo, se Agostinho está certo, a gente tem que ser profundamente cético, outra base do conservadorismo, em relação a qualquer promessa de utopia terrestre. Então não existe o político messiânico. A gente já viu isso acontecer, já passamos por isso. Mais do que nunca a gente sabe que não vai ter. Agora, se Marx está certo, a gente tem que
nós devemos ver essas utopias não apenas como possíveis, mas como historicamente inevitáveis. Agora, pensando em justiça, em propriedade e ordem social, as divergências entre Agostinho e Marx vão se tornar ainda mais evidentes quando a gente examina essas concepções, né? Do que é justiça, do que é propriedade, do que é ordem social ideal. Então, para Agostinho, a justiça verdadeira, ela está fundamentalmente na ordem divina. Então, a justiça é a virtude que vai dar a cada um o que lhe é devido. Isso é um pouco do Aristóteles, porque Aristóteles dizia, bom, as 5 virtudes, né? Eu ajo moderadamente. Tecne, Sofia, né, entendimento, Phronesis e a sabedoria, né? E então o que acontece? Quando eu ecoo isso para o outro, eu tô agindo com justiça, tá? Mas o que é devido nessa visão agostiniana? A justiça é a virtude que dá a cada um o que lhe é devido. O que é esse devido? Né? A cada um não é determinado apenas por convenções humanas, mas pela lei natural. E, em última instância, pela lei eterna de Deus. Então essa concepção de justiça ela vai ter implicações importantes para como que Agostinho vê a propriedade e a ordem social. Ele não condena a propriedade privada em si, de fato, né? Ele vê como uma instituição necessária num mundo caído, onde o pecado ele torna necessárias certas restrições e divisões, mas ele também vai insistir que toda a propriedade ela tem que ser usada de acordo com o seu fim próprio, que é o bem comum. Então, os supérfluos dos ricos, né, é necessário dos pobres, aquela coisa, né, do Agostinho, que ele dizia que possuir o supérfluo é possuir o alheio. Então, essa não é uma condenação da riqueza em si, mas é um lembrete de que toda a propriedade carrega consigo uma responsabilidade social. Então, o rico que usa a sua riqueza apenas para o seu próprio prazer vai ignorar as necessidades dos pobres, viola a justiça divina, mesmo que esteja dentro da lei humana. Então, ao mesmo tempo, o Agostinho ele não é um revolucionário social no sentido moderno, tá? Ele não acredita que a justiça perfeita, assim como o pessoal fala, Jesus era o primeiro comunista, né? Ele não acredita que a justiça perfeita possa ser realizada nesse mundo. Nem a abolição da propriedade privada vai resolver os problemas fundamentais da sociedade. O problema não está primariamente nas instituições, mas no coração humano. Então, ame e faça o que quiser, né? Ele vai escrever, não como uma licença para o libertinismo, mas é um reconhecimento de que a verdadeira justiça flui do amor ordenado, do coração transformado pela graça. Então, há algo na alma humana que é a causa de todos os males, que é a paixão desenfreada, que é a vontade mal usada. É assim que ele pensava. E o Marx, tem o Paulo Martinez, excelente professor da UEM, né? Eu tive muitas aulas de Agostinho com ele, então muita coisa ainda tá vívida na memória, porque é realmente aulas espetaculares. O Marx, então, do outro lado, ele vai ver o quê? Ele vai ver a justiça não como uma virtude transcendente ou uma conformidade à lei divina. Não. É um produto das relações materiais de produção. Então, o direito ele nunca pode ultrapassar a forma econômica e o desenvolvimento cultural, que é por ele condicionado, né? Esse desenvolvimento cultural da própria sociedade. Ele vai escrever isso na crítica ao programa de Gotham. Não de Gotham, né? De Gotham. Então, para Marx, a própria noção de justiça como algo eterno, universal, é uma ilusão ideológica. Então, cada sistema econômico vai gerar sua própria concepção de justiça, que vai servir para legitimar e perpetuar esse sistema. Então, a justiça feudal justificava, né, os privilégios da nobreza, a justiça burguesa justifica os privilégios do capital, e nesse ínterim, a sociedade privada, em especial a propriedade privada dos meios de produção, ela vai ser vista
por Marx não como uma instituição natural ou necessária, mas como a raiz da exploração e da alienação. Então, a propriedade, como escreveu Proudhon, né, ela é roubo. É uma frase que o Marx criticaria nos seus detalhes, né, mas cujo espírito concordaria fundamentalmente. Então, assim, a abolição da propriedade privada nos meios de produção vai ser o passo essencial para a criação de uma sociedade verdadeiramente justa. Então, só quando os meios de produção eles forem propriedade comum, vai trazer o Marx, ele vai poder, o trabalhador no caso, receber o valor total do seu trabalho, em vez de ser uma parte desse valor apropriado como lucro pelo capitalista. Então, a ordem social ideal para o Marx, ela vai ser, obviamente, como a gente falou, o comunismo, que é uma sociedade sem classes, onde os meios de produção são de propriedade comum, cada um vai construir de acordo com as suas capacidades que recebe, parará. Então, esse não é uma reorganização econômica, mas é uma transformação completa da existência humana. O fim da pré-história da humanidade, você já deve ter ouvido isso, e o início da sua verdadeira história, né? A questão toda dessas visões aí é que a propriedade, a justiça, a ordem social, ela não é mera abstração filosófica, é molda de fato e continua a moldar os movimentos sociais, políticas públicas, revolução, o que você quiser. Então, se Agostinho tá certo, a justiça perfeita ela é impossível nesse mundo. E a gente tem que buscar formas prudentes que vão mitigar o mal e vão promover o bem, sem essa falsa ilusão de criar um paraíso terrestre. Agora, se o Barbudão tá certo, a justiça perfeita não é apenas possível, mas é historicamente inevitável. Então a gente tem que trabalhar ativamente para acelerar a sua chegada por meio do quê? Da revolução social. Certo? Bom, eu vou continuar aqui até o 30º minuto. A gente vai dividir isso aqui em duas partes, tá? Não, a gente vai parar agora. E você que chegou até aqui, não deixa de assistir o próximo vídeo. Pelo amor dos seus filhinhos, como diria aquele narrador que eu esqueci o nome. Tá bem? Vamos avante.